A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, chegando com mais palavra de Deus, que hoje se encontra em João, capítulo 17, aleluia. João, capítulo, aleluia, glória a Deus, capítulo 17, né? A seguir, mas antes vamos já orar, fazer uma oração. Já convido todos vocês para orar 1 minuto de oração conosco. Vamos lá orar. Meu Deus e meu Pai, já peço licença, Senhor, mais uma vez nesse dia para entrar na sua presença, Pai, porque nós sabemos que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Só o Senhor é digno de todo o louvor e toda a adoração. Meu Deus, também nós sabemos, Senhor, que toda a hora o Senhor está disponível para falar conosco, nós entrarmos no nosso quarto e colocar o nosso joelho no chão. O Senhor vai nos ouvir. Rabassúbia cantarabacépia. O Senhor continua, Pai, com suas mãos estendidas sobre nós, sobre mim, sobre a minha família, Senhor. Sobre todos os inscritos, Pai, desse canal do YouTube, Senhor. Aleluia, história de fé comigo, José Luiz. Senhor, eu também já apresento nessa hora, nessa oração, Senhor. Aleluia, todas aquelas pessoas, ó Pai, que vai entrar por esse conteúdo, Senhor. Aleluia, que o Senhor possa fazer a obra, Pai, na vida dessa pessoa. Aleluia, Pai, que todo mal venha a ser, aleluia, repreendido em nome de Jesus. Deus de poder e de glória, Pai, que pessoas venham entrarem por esse conteúdo, venham ouvir a palavra do Senhor e venham praticar a palavra, não só ouvir no ouvido e sair no outro, mas que pessoas venham ouvir, aleluia, e a palavra vai ficar, aleluia, no coração. Em nome de Jesus, meu Deus, o que eu peço nesse dia, Senhor, fica conosco, Pai, já nesse começo de conteúdo, Senhor. Aleluia, Pai, salva, cura, liberta, Senhor, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco, levanta quem está caído. É em nome de Jesus que eu te peço nessa hora, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Já peço para você deixar o seu joinha, o seu gostei, tá bom? É um sinal que você está gostando, porque se você só visualizar, e não deixar o seu joinha, é um sinal que você não gostou da palavra de Deus. Amém? Mas então, deixe o seu joinha, o seu gostei, não custa nada. Aleluia, glória a Deus. Mas já quero fazer o apelo para você que ainda não é crente, você que ainda não é cristão. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Amém? Aleluia. Então vamos para a palavra, irmãos. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, estamos aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para levar a palavra do Senhor. Meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida, Pai. Aleluia. Vamos para a palavra, irmãos. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos aos céus, disse-lhe: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Aleluia. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para... Aleluia, glória a Deus. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é essa, que te conheça a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste, ó Senhor da glória. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos.
E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Aleluia. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ó Senhor da glória. Aleluia. Glória. Agora, pois, glorificar-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Aleluia. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti. Porque eu lhes dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Aleluia. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, no qual me deste, para que eles sejam assim como nós. Aleluia. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa e em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Aleluia. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aleluia. Santificai-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Aleluia. Glória a Deus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade.
a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Aleluia. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles estejam. Oh, aleluia. Esse foi o capítulo 17. Vamos para o capítulo 18 de João. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. E o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. Vamos para a palavra. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, aonde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com os discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, achoutes e armas. Aleluia. Sabendo, pois, Jesus tudo o que havia de suceder, adiantou-se e perguntou-se: a quem buscais? Arabacébia cantarabassúbia. Aleluia. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Aleluia. Tornou-lhes então a perguntar: a quem buscais? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Replicou-lhe Jesus: já vos disse que sou eu? Se, pois, é a mim que buscais, deixai ires. Aleluia. Para que se cumprisse a palavra que dissera: dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Aleluia. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Mau. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu. Então a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o manhatá. Aleluia. E conduziram-no primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora,
Caifás era quem aconselhava aos judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Aleluia. Meu Deus. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Aleluia. Enquanto Pedro ficava da parte de fora à porta, saiu então um outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Aleluia, glória a Deus. Então a porteira perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Respondeu ele: não sou. Aleluia. Aleluia. Ora, estavam ali os servos e os guardas que tinham acendido um braseiro e se aquentavam, porque fazia frio, e também Pedro estava ali, em pé no meio deles, aquentando-os. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, e respondeu-lhe Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, aonde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo de Israel, por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que lhes falei, eis que eles sabem o que eu disse. E, havendo ele dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que me feres? Então Anásio enviou maniatado a Caifás, o sumo sacerdote. E Simão Pedro ainda estava ali, aquentando. Perguntaram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. Ó Senhor. Oh Deus. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse-lhe: não te viam no jardim com ele? Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Depois conduziram Jesus da presença de Caifás para o pretório. Era de manhã cedo, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu a ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra esse homem? Ó Senhor.
Responderam-lhe: se ele não fosse malfeitor, não tu entregarias. O Senhor. Disse-lhes então Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: a nós não os é lícito tirar a vida a ninguém. Isto foi para que se cumprisse a palavra que dissera Jesus, significando de que morte havia de morrer. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: diz isto de ti mesmo ou foram outros que tu disseram de mim? Aleluia, glória ao nosso Deus. Aleluia. Santo de Israel. Glória a Deus. Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Perguntou-lhe Pilatos que é a verdade. E dito isso, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Rabassúbia, canta Rabassébia. Aleluia. Tendes, porém, por o costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Aleluia. Aleluia. Esse foi o capítulo 18. Aleluia. Vamos para o capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra, irmãos. Nisso, pois, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a sobre a cabeça e lhe vestiram um manto de púrpura
E chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Oh, meu Deus! Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Aleluia, Senhor. Quando viram os principais sacerdotes e os guardas, clamaram, dizendo: Crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Oh, meu Deus! Ora, Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Aleluia. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te for dado. Por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante Pilatos procurava soltar, mas os judeus clamaram: Se soltares a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, pois, quando ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e em hebraico Capataz. Aleluia. Aleluia. Ora, era a preparação da Páscoa e cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis o vosso rei. Aleluia. Mas eles clamaram: Tiram, tiram, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Meu Deus! Então o entregou para ser crucificado. Tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Aleluia! Meu Deus! Oh, Senhor! Onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz, e nele estava escrito: Jesus o Nazareno.
o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus, pois, leram esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Diziam então a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus: não escrevas, o Rei dos Judeus, mas que ele diz: sou o Rei dos Judeus. Aleluia. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes. Para cada soldado de uma parte tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Pelo que disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes. E, de fato, nos soldados assim fizeram. Ó Senhor. Aleluia. E estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse-lhe: tenho sede. Aleluia. Aleluia. Estava ali o vaso cheio de vinagre. Usaram, pois, numa cana de sopo uma esponja ensopada de vinagre e chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ora, nos judeus, como era a preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pedras, e foram tirados dali. Oh Senhor. Oh Senhor. Aleluia. Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas.
Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E é quem viu isso que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vós criais. Aleluia. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia, Senhor. Também há outra escritura que diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o permitiu. Então foi e o tirou. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus, e de noite, foi também, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Aleluia. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. O Senhor. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Aleluia. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. O Senhor. Esse foi o capítulo, irmãos, 19. Vamos para o capítulo 20 de João. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Deus poderoso, Deus que cura, Deus que salva. Vamos para a palavra, irmãos. Como o nosso Jesus sofreu, né, irmãos? Oh, meu Deus. Oh, Jesus, nos dá força, meu Jesus. Vamos para a palavra. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra foi removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Aleluia. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Aleluia. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Aleluia, Senhor. E, abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados. Aleluia. E que o lenço
que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolados num lugar à parte. Oh, aleluia! Cantarabasúbia, cantarabasébia. Aleluia! Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aleluia! Oh Senhor! Porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Aleluia! Oh Senhor! Tornaram, pois, os discípulos para casa. Aleluia! Maria, porém, estava em pé, diante do sepulcro, a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se ao olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde jazeram o corpo de Jesus, com a cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes: Porque tiraram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Oh Senhor! Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Oh Senhor! Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Aleluia! Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe hebraico: Rabone Trácio, quer dizer, mestre. Disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia! E foi Maria Madalena ao anunciar aos discípulos: Vi o Senhor traço e que eles lhe disseram essas coisas. Aleluia! Chegada, pois, à tarde, aquele dia, no primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, seus discípulos ao verem o Senhor. Aleluia! Disse-lhes então Jesus segunda vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Oh glória! Glória a Deus! E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: E recebei o Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoar-te os pecados, são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retivestes, são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois se os outros discípulos vimos o Senhor, ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Oh, meu Deus! Por 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Aleluia. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado, e não mais seja incrédulo, mas crente. Aleluia. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Disse-lhe Jesus, por que me vistes? Crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, 20. Nós lemos aqui através dos leitores de telas, João capítulo 17 ao capítulo 20, aleluia. Vimos aí o tanto que Jesus sofreu, né, irmãos? Mas aí, aleluia, tem pessoas que digam, eu estou sofrendo. Não sofreu nem um tiquinzinho do que Jesus sofreu, aleluia. E Jesus quer te salvar, aleluia. Aleluia, eu quero fazer o apelo para você mais uma vez, para depois a gente orar agradecendo a Deus, tá bom? Olha só, irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmãos. Nós acabamos de ouvir, irmãos, tanto que Jesus sofreu, irmãos, aleluia, para pagar nossos pecados e hoje nós não queremos sofrer, aleluia. E aí ainda tem pessoas que não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então faço o apelo para você agora, irmãos. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Glória a Deus, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então vamos orar. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, agradecendo por essa palavra, ó Pai. Deus, que o Senhor possa nos dar força. Oh Jesus, que o Senhor possa nos dar força, Pai, para nós continuarmos, Senhor, firme na presença do Senhor. Oh Jesus, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, oh Jesus de Nazaré, nos alicerça, Pai, a cada dia na sua presença, Senhor. Deus, que nós possamos levar também a nossa cruz até a última hora. É o que eu te peço nesse dia. Continua com suas duas mãos na direção da minha vida. Aleluia. O Senhor estiver na direção da minha vida, eu tenho certeza que eu estou indo no caminho certo. Aleluia, Pai, eu já peço também nesse dia, Senhor, Deus, que todo mal, Senhor, que todo mal saia em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia.
Já peço também nesse dia que na autoridade do nome de Jesus, todo o mal que está assolando essa casa, todo o medo, toda a fúria do inimigo, toda a seta maligna, aleluia, toda legião de demônios, Halabassúbia, Cantarabacébia, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, todo encantamento, toda obra de amarramento, toda obra feita na boca do sapo, toda obra feita, aleluia, na mata virgem, toda obra feita para destruir. Eu já, aleluia, peço ao meu Deus que, na autoridade do nome de Jesus, toda a maldade, toda a fúria do inimigo, todo o levante do inimigo e toda a fúria, na autoridade do nome de Jesus. Aqui não, Satanás, pega suas malas, cantarabassa, e na autoridade do nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. E essa foi a palavra de hoje. E já peço para você, fica conosco, tá bom? Que Jesus abençoe e amanhã estamos de volta com mais conteúdos da palavra de Deus. Aleluia. Deus é bom.